Será que o banco pode solicitar ao cliente para ele rever uma solicitação de uma transferência de Pix para uma BET? O que os bancos podem e não podem fazer em relação a saques e transferências de recursos? Bom, no Brasil, o relacionamento entre consumidores e bancos é regulado por diversas normas, e entre elas o Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação do Banco Central. Quando um cliente solicita a execução de um saque ou transferência, como por exemplo, de envio de um Pix para uma conta de mesma titularidade de uma casa de apostas regularizada, surgem dúvidas sobre os limites de atuação do banco. Quero esclarecer com você essas questões aqui. O banco, ele pode interferir na decisão dos clientes sobre os seus recursos? O que diz a legislação, o Código de Defesa do Consumidor? Olha, ele assegura ao consumidor direitos básicos como proteção contra práticas abusivas, artigo 6, liberdade de escolha, respeito à dignidade e autonomia do consumidor. Além disso, o Banco Central, por meio de suas regulamentações, estabelece que os bancos eles devem atuar com transparência e respeitar a titularidade dos recursos e cumprir com as ordens legítimas dos clientes. Se o banco rastreia a chave Pix do destinatário e sugere que o cliente repense a transferência por não haver garantias de retorno financeiro, isso pode ser interpretado como, olha só, interferência indevida na autonomia do consumidor. Não cabe ao banco questionar ou influenciar decisões legítimas do cliente quanto ao uso dos seus recursos. Constrangimento ao cliente. Dependendo da abordagem, a sugestão do banco pode ser considerada constrangedora, especialmente se induzir dúvida ou criar receio injustificado. O que o banco não pode fazer? Questionar ou tentar influenciar decisões financeiras legítimas do cliente. Exemplo. A decisão de transferir recursos para uma casa de apostas regularizada está dentro da legalidade e o banco não pode criar barreiras ou dificuldades, impor restrições arbitrárias e sem justificativa válida e legal. As únicas exceções são quando há indícios de irregularidades como lavagem de dinheiro ou fraudes, conforme a Lei 9.613 de 98. Tratar o cliente de forma desrespeitosa ou constrangedora. Tem que tomar muito cuidado com isso. Qualquer atitude que desconsidere a autonomia do cliente pode ser vista como abuso. Poderia ser considerado antiético, então, Eduardo? Sim, é antiético quando o banco ele desrespeita a autonomia do cliente. Usa informações além do necessário, como rastrear chaves Pix sem justificativa legal. Sugerir que o cliente está tomando uma decisão errada pode ser visto como julgamento indevido. O que o cliente deve fazer nesses casos, então? Olha só, documentar a situação. Anote ou grave as interações com o banco, registre horários, nomes dos atendentes e mensagens recebidas para você poder, ter essa documentação toda. Formalizar a sua reclamação, entre em contato com o saque do banco e peça esclarecimentos por escrito. Caso não haja resposta adequada, registre uma queixa na ouvidoria do banco ou, enfim, no site, lá no site consumidor.gov.br, isso funciona muito bem. Procurar órgãos de defesa do consumidor, reclame no PROCON aí da sua região, expondo o ocorrido. Ou buscar orientação jurídica. Se a conduta do banco causou prejuízo ou constrangimento, consulte um advogado especialista em direito bancário e do consumidor. Então, para a gente concluir esse entendimento, o banco ele tem a obrigação de respeitar as escolhas financeiras dos seus clientes e não deve interferir, exceto quando houver suspeitas concretas de irregularidades. Se o cliente estiver agindo dentro da legalidade, qualquer tentativa do banco de influenciar, atrasar ou constranger a operação pode configurar prática abusiva, passível de reclamação e, dependendo do caso, até indenização. Clientes que entrarem ou enfrentarem situações semelhantes devem defender os seus direitos exigindo o cumprimento da legislação e a preservação da sua autonomia. Se você quer aprender mais sobre isso, educação financeira, tudo de graça, você segue esse canal e compartilha com todo mundo. Vai lá.